Buenas pessoal, vamos continuar a multiplicar matrizes aqui no nosso trabalho de Enem. Só que agora uma abordagem um pouco diferente, a gente vai utilizar o software MATLAB. Se você tem o MATLAB e precisa multiplicar matrizes, você está no lugar certo. Vamos ver como é que você faz isso. O MATLAB é um software muito potente quando você, principalmente em questão de matrizes, até o nome dele já diz, mat vem de matrizes, né? Lab, laboratório, então laboratório de matrizes. Então se você precisa multiplicar matrizes muito grandes e você não quer fazer isso na mão, né? O que não é legal, você não fazer multiplicação de matrizes na mão nunca é legal. Então você usa o MATLAB para isso, beleza? Então eu vou criar uma matriz A ali que eu quero multiplicar. Essa matriz eu vou colocar os valores. Por exemplo, eu podia multiplicar uma matriz com uns valores bem grandes, como 9.000. Vamos colocar, são os números bem complicados, pelo seguinte, para fazer com que ela seja certo. Então eu tenho essa matriz A, criei ela tem 2 linhas e 3 colunas, tem uns elementos bem estranhos que, se for para você multiplicar na mão, vai ficar um pouco complicado. E eu quero multiplicar ela por uma outra matriz B, que também é uma matriz complicada, digamos assim. Vamos escolher uma outra matriz. Lembrando o que é importante, para você multiplicar, as matrizes precisam ter aquela regra, que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, no caso, a nossa matriz tem que ter 3 linhas para você poder multiplicar. Não importa o número de colunas que ela tenha, mas ela tem que ter 3 linhas. Então, eu vou fazer ela com apenas uma coluna, mas com 3 linhas. E uns elementos também bem avantajados, digamos assim, né? Para vocês verem como o MATLAB trabalha legal. Então temos aí a matriz B, ela tem uma coluna, mas tem 3 linhas, então eu posso efetuar a multiplicação A por B, que intuitivamente seria A vezes B. Aqui no caso, esse símbolo significa vezes para o MATLAB. Então o que ele vai me resultar? Ele vai me resultar uma outra matriz, certo? Então eu tenho que dar um nome para essa matriz. Eu quero que a matriz C seja o resultado da matriz A pela matriz B. E a gente vai ver se o MATLAB vai fazer ou não vai fazer. Com certeza ele vai fazer, né, pessoal? Porque tem que fazer, certo? E ele deu um resultado bem estranho, né? Porque os números eram estranhos, então vai dar um resultado estranho. O que aconteceu aqui? Você pode observar o seguinte. A matriz C, ela é de ordem 2 por 1, ou seja, ela tem 2 linhas e uma coluna. Por que isso? Porque a matriz A tem 2 linhas e 3 colunas, mas a matriz B só tem uma coluna. Então o resultado vai dar isso aqui, 2 linhas e uma coluna. Correto? Esse número aqui indica que digamos assim, esse número é muito grande mesmo. Então ele precisa de uma notação científica para ser melhor de visualizar. Correto? Em mais um MATLAB você viu que ele fez tranquilamente, basta você dar Enter e ele faz essa multiplicação. Então isso é muito útil quando você precisa trabalhar com dados onde seus números ou são muito grandes ou são muito pequenos, ou a sua matriz é muito grande, e os comandos é esse aqui. Você entra com a matriz A, entra com a matriz B, dá o nome que você quiser também para a matriz. Esse sinal ele vai entender que é para multiplicar as duas matrizes. Basta você saber que você tem que criar uma terceira matriz com o resultado. Se você digitar apenas assim, se você digitar apenas isso, A vezes B, ele vai fazer também. Só que ele vai dar ANS, que seria resultado, né? Answer, resposta, né? Algo assim, responda. Então é interessante você criar uma outra matriz com um nome e tal, bonitinho. Eu poderia multiplicar B por A? Não,
todo mundo sabe que não, nesse meu exemplo, não posso multiplicar B por A. Por que eu não posso? Porque não tem ordem compatível. E o que o MATLAB faz quando... Olha lá, exatamente. Olha lá. Você deu Enter, tentou fazer uma operação que não é válida, ele deu erro. Erro no uso da multiplicação. Ou seja, a matriz tem de diferentes dimensões, ou seja, dimensões que não podem ser multiplicadas. Beleza? Então é muito fácil multiplicar matrizes no MATLAB e é de grande utilidade, digamos assim, também. Certo? Aqui eu cliquei, ele deu até uma ajuda aqui de como multiplicar matrizes. Ó, bem interessante também, Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Até a próxima. A gente vai continuar usando alguns softwares, Excel, a gente vai multiplicar no Excel.